Sai da frente, querida. Os soldados de verdade têm trabalho a fazer. O sargento Moore. Dominic Vance não esperou por uma resposta. O ombro dele atingiu-a com força suficiente para fazer o copo de café girar entre os dedos dela, o líquido castanho explodindo pelo posto de controlo da base militar de Santa Margarida como uma mancha que nunca mais se lavaria. Ele viu apenas uma mulher com roupa civil amarrotada. Uma ninguém. A esposa de algum funcionário que tinha chegado demasiado perto da zona por onde passavam operadores militares. Ele não viu as mãos dela. Mãos que tinham segurado as vísceras de um homem agonizante dentro do corpo dele durante 47 minutos, num túnel debaixo das montanhas do Afeganistão, enquanto ela transmitia coordenadas para um ataque aéreo na própria posição. Ele não reparou na forma como ela se mantinha de pé, peso distribuído, postura imóvel, a quietude de alguém que aprendera a esperar horas sem se mover, porque mover-se significava morrer. E nunca acreditaria que aquela mulher tinha um dia tomado uma decisão que salvou a vida dele, numa missão cuja existência ele desconhecia num país onde oficialmente nunca tinha estado. O nome dela era Capitã Tessalee Morrow, Inteligência Militar. 18 meses num programa de acesso especial tão classificado que até a própria mãe acreditava que ela tinha estado colocada na Alemanha. Tessalee observou o café infiltrar-se no betão e não disse nada. Mas o silêncio não era fraqueza, era paciência. Porque em algum lugar daquela base, um homem chamado Sargento Kevin Bryce tomava o pequeno almoço, verificava o telemóvel e vivia a vida como se não tivesse vendido as coordenadas que mataram 4 dos companheiros dela, num vale que nunca apareceria em qualquer mapa. Ela tinha passado 2 anos a encontrá-lo, e agora, a caçada estava finalmente no fim. A névoa da manhã pressionava a base militar de Santa Margarida como algo vivo, relutante em libertar o seu aperto. Novembro em Portugal carregava um tipo específico de frio que Tessalee quase já não lembrava depois de anos, em lugares onde frio significava algo completamente diferente. Era um frio úmido pesado vindo das colinas e das florestas de eucalipto que rodeavam a instalação, misturado com o cheiro da terra escura e das pedras molhadas, o tipo de clima que fazia velhas feridas doerem e memórias antigas ressurgirem, quisesse ela ou não. Ela mantinha-se imóvel diante do edifício do quartel-general das Forças Especiais, vendo a base ganhar vida através da névoa cinzenta. Tinha 31 anos e parecia alguém que já vivera 3 vidas em lugares feitos para quebrar aqueles que não estavam prontos. Não envelhecida exatamente, mas marcada de uma forma que não tinha nada a ver com sol ou vento. O cabelo escuro preso num coque regulamentar revelava os ângulos definidos de um rosto que deixara de sorrir para fotografias há muitos anos. Tinha 1,70 metros com a constituição magra e funcional, construída durante anos a carregar mochilas sobre terreno, que não se importava se ela sobrevivia ou não, e a aprender que peso extra significava lentidão e lentidão significava morte. Se estiveres a assistir de qualquer parte do mundo, deixa nos comentários de onde nos vês. E se esta história te tocar, considera subscrever para te juntares a esta comunidade que acredita que aqueles que servem em silêncio merecem ter as suas histórias contadas. Mas eram os olhos dela que deixavam as pessoas desconfortáveis quando olhavam durante demasiado tempo. Verde pálidos e absolutamente imóveis, carregando a paciência de quem passara horas demais em posições de observação, olhando para um complexo durante dias sem se mover à espera que padrões emergissem. Padrões que determinavam se alguém viveria ou morreria. O coronel Marcus Whittaker observava-a da janela do seu gabinete no 2º andar. Tinha 54 anos, veterano de múltiplos destacamentos de combate no Iraque e no Afeganistão e na Síria, e já vira soldados suficientes passarem pelo seu comando para reconhecer aqueles que carregavam peso que não aparecia em nenhuma balança. Não perigosos da forma que deixava os outros nervosos, mas perigosos da forma que importava os silenciosos, os que podiam entrar em situações impossíveis
e sair de lá trazendo todos os outros. Ele tinha lido o dossiê dela. O verdadeiro não, a versão sanitizada que circulava nos canais normais, mostrando apenas uma capitã de inteligência militar, com colocações pouco notáveis em comandos de treino e posições de ligação. O outro, o que exigia a autorização de um programa de acesso especial e a assinatura de alguém no Comando de Operações Especiais Conjuntas, COEC, cujo nome estava redigido até nos documentos internos. 18 meses num programa que recrutava dos pipelines de todas as unidades de operações especiais, selecionando operadores que já se tinham provado, e depois testando-os ainda mais, até restarem apenas os que conseguiam funcionar em completa solidão. 7 destacamentos para locais que não apareciam em mapa algum. Um historial de combate que lhe teria dado um peito cheio de medalhas se alguma vez pudesse ser reconhecido publicamente. E uma missão, aquela missão que terminara a carreira operacional dela e a trouxera até esta base e este momento. Ela tocou o lado esquerdo do corpo quase sem pensar, os dedos pressionando as costelas onde o tecido do uniforme escondia o que estava por baixo, um gesto tão pequeno que a maioria das pessoas nunca o notaria. Whittaker não o ignorou. Ele sabia o que estava tatuado naquela pele. 4 nomes em letras pequenas e precisas escondidos, onde ninguém os veria a menos que ela escolhesse revelar. Sargento Mor Marcos Reis. Sargento William Chen. Sargento David Kowalski. Sargento Mor James Whitehorse. 4 homens que morreram num vale que oficialmente não existia mortos, por informações que alguém naquela base tinha vendido a pessoas que queriam ver aliados ocidentais mortos. E a mulher, que agora estava no estacionamento dele, passara 2 anos a seguir o rastro que a trouxera até ali. Tessa-Lee Morrow aprendera a disparar antes de aprender a andar de bicicleta e aprendera a paciência antes de aprender qualquer um dos dois. O pai dela, Sargento Mor Tobias Morrow, servira 18 anos nas Forças Especiais Portuguesas antes de um acidente de treino na antiga base de Tancos lhe destruir o joelho esquerdo e por fim a carreira operacional. Voltou para casa, para a pequena quinta da família no interior do Alentejo, com uma ligeira coxeadura de que nunca se queixava, com uma insígnia de infantaria de combate, sobre a qual nunca falava, e com a convicção absoluta de que a filha precisava de compreender a diferença entre força e barulho, num mundo que frequentemente confundia as duas. Ela tinha 7 anos quando ele colocou uma espingarda nas mãos dela pela primeira vez. Uma espingarda de caça pequena legal, leve o suficiente para o tamanho dela, mas real o suficiente para lhe ensinar respeito. Ele não falava de tiro como um desporto ou passatempo. Falava dele como uma linguagem, a linguagem da distância e da paciência, e da necessidade absoluta de saber quando agir e quando esperar. Aos 12 anos, ela já conseguia agrupar 5 disparos num círculo de 5 centímetros a 180 metros. Aos 16, o círculo encolhera para metade, e ela deixara de pensar na mecânica. O corpo entendia o que a mente já não precisava de processar. Mas a habilidade que o pai lhe deu nunca foi apenas pontaria. Foi quietude. A capacidade de silenciar todos os ruídos dentro da cabeça até que só o essencial permanecesse. A capacidade de esperar através do desconforto da dúvida e do medo até chegar o momento certo, e depois agir sem hesitação, porque hesitar era um luxo que custava vidas. Alistou-se no dia seguinte ao 18º aniversário, e 3 anos depois, concluiu o curso de oficiais escolhendo inteligência militar, porque compreendia que as batalhas mais importantes eram vencidas antes do primeiro disparo. Aos 27, foi recrutada por um programa de acesso especial, que selecionava operadores vindos das unidades mais discretas e exigentes pessoas que já tinham provado ser excepcionais, e depois quebrava-os ainda mais, testando se conseguiam funcionar completamente sozinhos em ambientes onde ser capturado significava tortura e falhar significava guerra. A missão que mudou tudo aconteceu há 2 anos e meio.
Uma operação sem nome oficial, infiltrada numa área negada ao longo da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, com o objetivo de localizar e confirmar um alvo de alto valor, cuja rede era responsável pela morte de 17 militares, aliados ao longo de 3 anos. 8 operadores no total foram inseridos por helicóptero em terreno tão hostil que, caso algo corresse mal, a extração exigiria uma marcha de 60 quilômetros até um ponto de recuperação. O pacote de inteligência era sólido. A segurança operacional impecável. 48 horas dentro e fora sem ação direta necessária, apenas observação, confirmação e exfiltração. Nada correu como planeado. Foram emboscados 11 horas depois da infiltração num vale tão estreito que as únicas coberturas eram as rochas que usavam para se esconder. Alguém tinha falado. Alguém tinha vendido o ponto de inserção, a rota à linha temporal exata a quem já os esperava. O tiroteio durou 3 horas. Quando terminou, 4 membros da equipa estavam mortos e outros 2 tão gravemente feridos que transportá-los até ao ponto de extração quase matou os que restavam. Ela lembrava-se do cheiro de sangue e pólvora misturado com o ar rarefeito das montanhas. Lembrava-se do som que o sargento Mor Reis fez quando a bala o atravessou na garganta, não um grito, mas um borbulhar úmido de surpresa, enquanto as mãos procuravam aquilo que já não estava lá. Lembrava-se de carregar o sargento Chen às costas nos últimos 2 quilômetros, enquanto as pernas gritavam, os pulmões ardiam, e uma voz dentro da cabeça lhe sussurrava que podia descansar se o deixasse no chão apenas um instante. Ela não o deixou. Transportou-o até chegar o helicóptero. Depois levou-o para dentro da aeronave e segurou-lhe a mão enquanto o socorrista trabalhava, e viu os olhos dele ficarem vazios e imóveis. Augure sobre a fronteira. A investigação foi imediatamente classificada e depois enterrada sob camadas de segurança que nem ela conseguia penetrar. Oficialmente foi afastada do programa por motivos médicos para uma avaliação psicológica após trauma de combate. Extraoficialmente, porque ela não parava de fazer perguntas sobre como a missão tinha sido comprometida. Durante 18 meses, vasculhou todos os canais a que podia aceder, todos os contatos, cada rumor sussurrado na comunidade de operações especiais. 6 semanas antes, finalmente encontrara o que procurava um sargento de transmissões, destacado para a secção de comunicações que apoiava as forças especiais. Alguém com acesso às bases de dados de planeamento operacional e aos canais de coordenação. Alguém cujos registros financeiros mostravam depósitos incompatíveis com o seu soldo, transferidos através de contas que alguém mais competente teria escondido melhor. Sargento Kevin Bryce. Ela memorizara o rosto dele, a rotina diária. A morada fora da base, os nomes da esposa e dos filhos. E agora, estava ali colocada como oficial de ligação para protocolos de coordenação. Interagências com acesso exatamente às pessoas e aos lugares de que precisava para construir um caso que resistisse quando o entregasse ao agente do Serviço de Informações de Segurança, que aceitara receber tudo o que ela encontrasse por eles, pelos 4 nomes tatuados nas suas costelas, como uma promessa que manteria até ao último sopro. O sargento Mor, Dominic Vance, não era um mau soldado, e era precisamente isso que o tornava perigoso. Servira 11 anos no exército, 7 deles nas forças especiais, subindo desde sargento de transmissões numa equipa operacional até ao cargo atual na célula de operações do grupo. Tinha sido destacado 3 vezes para o Afeganistão e uma para a Síria, recebido uma condecoração equivalente à Estrela de Bronze pelas ações durante a limpeza de um complexo na província de Helmand, e construído a reputação de alguém que entregava resultados mesmo quando a situação ficava feia. Os seus relatórios de desempenho eram fortes, as suas capacidades técnicas excelentes. Os oficiais para quem trabalhava confiavam no seu julgamento. Mas Dominic Vance carregava uma ferida que nenhum médico podia tratar, enterrada tão fundo na percepção que tinha de si mesmo que ele deixara de reconhecê-la como ferida. O pai fora sargento-chefe, o avô fora sargento-chefe. 3 gerações de homens da família Vance
tinham servido com distinção, e todos deixaram claro que a graduação se conquistava com tempo sofrimento e o pagamento das quotas exigidas pela tradição. Dominique tinha 33 anos. Já fora preterido uma vez para a promoção a sargento-mor, a comissão escolhendo alguém com menos destacamentos, mas com diploma universitário e melhor desempenho no exame escrito. A rejeição calcificara algo dentro dele, reforçando a crença de que o exército estava a mudar de uma forma que já não valorizava aquilo que ele sacrificara. E agora, o coronel Whittaker acrescentara uma nova responsabilidade às suas funções: ajudar na integração do pessoal de ligação, atribuído ao grupo para várias iniciativas de coordenação, incluindo aquela mulher. Ele estava na sala de briefing com outros 4 sargentos e 2 oficiais subalternos à espera do início da atualização matinal. O café na mão estava amargo, e ele ainda se irritava ao lembrar a mulher a quem dera um encontrão no portão, o café dela a estalar no cimento, como se ela nunca tivesse aprendido a segurar nada que importasse. A porta abriu-se, e o coronel Whittaker entrou com o oficial de operações ao lado. Atrás deles vinha a mulher do posto de controlo. Ela tinha agora o uniforme de serviço. A mancha de café desaparecera, e a postura parecia diferente de uma forma que Vance não conseguia identificar de imediato, mais ereta, mais silenciosa, como alguém que deixara de fingir ser menor do que realmente era. O coronel Whittaker dirigiu-se à sala sem rodeios, explicando que a capitã Thessaly Morrow ficaria atribuída às forças especiais durante os próximos 60 dias como parte de uma revisão de coordenação interagências. Trabalharia principalmente com a célula S3 e com a secção de transmissões, examinando protocolos de comunicação e procedimentos de partilha de informação entre elementos do Comando de Operações Especiais Conjuntas, COEC, e forças convencionais. O silêncio na sala tinha peso. Vance sentiu o maxilar apertar-se. Uma capitã de inteligência militar integrada nas forças especiais para rever procedimentos. Soldados que tinham ganho o seu lugar através de avaliação e seleção do curso operacional de anos de destacamentos para lugares que aquela mulher provavelmente só lera em relatórios. Ele não escondeu a reação. A sua inspiração foi suficientemente audível para chamar atenção deliberada o bastante para comunicar o que pensava daquela nomeação, sem dizer palavras que pudessem ser oficialmente registradas. O olhar da capitã Morrow deslocou-se para ele e manteve-se ali durante um longo momento. Aqueles olhos verde pálido não carregavam absolutamente nada. Nem raiva, nem desafio, nem a defensividade que ele esperava, apenas observação, como se estivesse a catalogá-lo para referência futura e a concluir que não havia nada digno de nota. Ela falou sem elevar a voz, reconhecendo que o tinha identificado do portão naquela manhã, e comentando que ele tinha uma abordagem interessante para cumprimentar outros militares. Várias pessoas na sala mudaram de posição desconfortáveis. Vance sentiu o calor subir-lhe ao pescoço, e respondeu que não tinha como saber quem ela era vestida como civil, e a vaguear por um posto de controlo na hora de maior movimento. A capitã Morrow não discutiu. Limitou-se a voltar-se para o coronel Whittaker, como se Vance tivesse deixado de existir, como se as palavras dele não tivessem peso algum que merecesse reconhecimento. Era pior do que raiva. Era desprezo completo, total, entregue sem esforço aparente. E naquele momento, algo no peito de Dominique Vance endureceu numa determinação que se sentia como justiça. Ele não sabia quem aquela mulher pensava que era, ou que contactos a tinham colocado ali, mas sabia uma coisa com absoluta certeza: descobriria do que ela era realmente feita. Os testes começaram nessa tarde, durante uma avaliação de prontidão rotineira, que Vance estava escalado para ajudar a administrar. Aptidão física de manhã. Navegação terrestre no campo de treino à tarde. Protocolos padrão para todo o pessoal associado às operações do grupo. Ele não ajustou coordenadas, nem manipulou qualquer critério, nada que pudesse ser documentado como sabotagem, mas garantiu que a capitã Morrow fosse atribuída a rota de navegação mais exigente, a que atravessava as zonas de drenagem e a vegetação espessa no limite oriental,
o percurso que habitualmente quebrava soldados que subestimavam o que o terreno português podia fazer a quem não estava preparado. Ela completou o percurso entre os 5 primeiros. Não em primeiro lugar, não ultrapassando operadores que tinham passado anos a aprender aquele terreno, mas quinta entre 23 avaliados. A navegação dela era precisa, o ritmo sustentável, e quando cruzou o ponto final, a respiração estava controlada e a postura igual à de quando começara. Vance viu-a entregar a ficha de pontuação, recolher o equipamento e caminhar para a área de recuperação, sem olhar para trás, ignorando todos os que a observavam à espera que falhasse. Nessa noite, fez telefonemas para contactos e pessoal que lhe deviam favores, pessoas capazes de aceder a registros que não deveriam ser facilmente acessíveis. O número de serviço da capitã Thessaly Morrow, o histórico de colocações. O dossiê que recebeu era irritantemente escasso, mostrando exatamente o que o coronel Whittaker descrevera, oficial de inteligência militar, várias colocações de treino e funções de ligação, nada de extraordinário. Mas certas partes do registro estavam sinalizadas de formas que os contactos dele não conseguiam explicar com acessos restritos a gabinetes cujos acrônimos ele não reconhecia. A dúvida que começara a formar-se no peito tornou-se mais pesada. Mas também aumentou a determinação dele, porque se ela tinha segredos protegidos a esse nível, então tinha fraquezas que podiam ser encontradas. E Dominic Vance sempre fora excelente a encontrar fraquezas quando decidia procurá-las. O quarto que lhe tinham atribuído media cerca de 4 metros por 4. Uma cama, uma secretária, um armário metálico, uma janela voltada para outro edifício a 20 metros. Era mais espaço do que ela tinha ocupado durante os 18 meses de caçada, e o vazio pressionava-a como algo físico. Thessaly sentou-se à beira da cama às 20 horas, ainda com as botas calçadas, as mãos pousadas nos joelhos, a respiração lenta e deliberada. O edifício estava silencioso, exceto pelo zumbido distante dos sistemas de aquecimento e passos ocasionais de alguém a dirigir-se à casa de banho no fim do corredor. Ela deveria dormir. O dia seguinte traria mais avaliações, mais testes súbitos, destinados a determinar se ela pertencia ali, mais observação cuidadosa de homens como Vance, que viam a presença dela como um insulto a tudo o que acreditavam ter conquistado. Mas não era sono o que a esperava quando fechasse os olhos. Sempre que fechava os olhos, via o vale. A memória vinha sem aviso e sem misericórdia, como sempre acontecia. O primeiro estalido de disparos na crista acima deles. A compreensão imediata de que tinham sido comprometidos. A voz do sargento Mor Reis a anunciar contacto e a começar a coordenar a resposta mesmo enquanto as balas levantavam terra à volta. Ela lembrava-se do cheiro de pólvora e cobre e do sabor metálico específico do medo a revestir-lhe o fundo da garganta. Ela lembrava-se de Chen, ao lado dela entre as rochas, a arma levantada, a voz firme, dizendo-lhe para se mover enquanto ele fazia a cobertura. Lembrava-se do momento em que percebeu que Kowalski já não respondia às chamadas de rádio e da certeza nauseante que lhe caiu no estômago antes mesmo de ver o corpo dele. 3 horas de combate contínuo, num terreno que não oferecia qualquer fuga. 3 horas a pedir extração sempre adiada, porque não havia zona de aterragem que pudessem garantir. 3 horas a ver a equipa encolher um homem de cada vez, até restarem apenas 4 e 2 deles demasiado feridos para andar. O rosto que mais a assombrava era o de Chen. Não o instante da morte no helicóptero, mas o momento anterior quando ele olhou para ela e disse algo que ela não conseguiu ouvir, por causa do barulho dos rotores e do caos ao redor, obrigando-a a inclinar-se para o ouvir. Ele disse-lhe que não fora culpa dela. Disse-lhe que acontecesse o que acontecesse a seguir, ela precisava de lembrar que todos tinham escolhido estar ali e que nenhum deles lamentava essa escolha. Depois a mão dele afrouxou na dela e os olhos deixaram de ver o que quer que fosse. Ela pressionou os dedos contra as costelas onde os 4 nomes estavam tatuados em letras tão pequenas
que ninguém alguma vez os veria sem que ela quisesse mostrar. Hayes, Chen, Kowalski e Whitehorse. 4 homens que mereciam ter os seus nomes ditos, que mereciam que as suas mortes significassem mais do que uma investigação classificada, que não levou a lado nenhum, e uma separação médica que soube a castigo por fazer perguntas que ninguém queria responder. Ela tinha passado 2 anos a seguir o fio que a levara até ali, 2 anos de paciência que a teriam partido, se ela não tivesse aprendido a ser paciente com o pai, com as longas horas em posições de observação e com a compreensão de que algumas coisas não podem ser apressadas por mais que se deseje que terminem. O sargento Kevin Bryce estava a 40 metros no edifício da secção de transmissões, provavelmente a dormir ao lado da esposa, provavelmente a sonhar os sonhos que homens sonham quando venderam os próprios irmãos por dinheiro. Ela não o odiava. O ódio era demasiado quente, demasiado urgente, demasiado propenso a torná-la descuidada precisamente no momento em que ela não podia permitir erros. O que sentia era mais frio do que ódio, mais paciente. A certeza de que a justiça chegaria porque ela mesma a traria, que as provas seriam encontradas porque ela as encontraria, que os homens que morreram naquele vale seriam vingados porque ela prometera honrar a memória deles e ela não quebrava promessas. Nem naquele dia, nem em qualquer outro até tudo estar terminado, e também depois. A ordem para o exercício de treino no terreno chegou ao 18º dia da sua colocação entregue pelo coronel Whittaker, numa reunião que trazia subtom que ela compreendeu imediatamente. O Comando de Operações Especiais Conjuntas, COEC, determinara uma avaliação tática abrangente de todo o pessoal envolvido nos programas de coordenação interagências, 3 dias de exercícios no terreno, destinados a avaliar capacidades individuais, integração em equipa e desempenho sob pressão contínua. A capitã Morrow participaria como avaliada ao lado de operadores das equipas destacadas, testando se o pessoal de ligação conseguia funcionar eficazmente nos ambientes de campo, que teoricamente deveria compreender. O exercício seria administrado por quadros vindos de fora das forças especiais, eliminando qualquer hipótese de favoritismo ou manipulação. Mas a mensagem por detrás da linguagem oficial era clara. Alguém queria vê-la testada em condições que não podiam ser ajustadas nem suavizadas. Alguém queria documentação que provasse que ela não pertencia ali. Ela aceitou a ordem sem reação visível, sem mostrar nada que pudesse ser interpretado como preocupação ou queixa. Por dentro, algo frio e familiar começou a tomar forma a parte dela, que aprendera a funcionar em ambientes feitos para quebrar quem não estivesse pronto. Bom, que a testassem, que observassem. O exercício começou às 0400 de uma terça-feira, no complexo de treino a sul da instalação principal. 34 militares reunidos em equipamento tático completo, coletes balísticos, mochilas com carga padrão, equivalente a 27 quilos, carabinas M4, equipamento de comunicações e suprimentos para 3 dias. Os quadros responsáveis pela avaliação incluíam sargentos do batalhão de apoio e controladores de treino da direção de instrução, homens sem interesse nas políticas internas e sem motivo para avaliar alguém com base em algo que não fosse desempenho objetivo. A primeira fase foi deslocamento. 18 horas de navegação cross-country por terreno que subia e descia sem misericórdia. Florestas de eucalipto dando lugar a linhas de crista abertas que depois davam lugar a zonas pantanosas que sugavam as botas, testavam tornozelos e transformavam cada passo numa negociação com a lama, que parecia querer reclamar equipamento e paciência igualmente. Sem trilhos, sem estradas, sem descanso além do mínimo necessário para a água e cuidados aos pés. Thessaly avançou por aquele terreno da mesma forma que avançara por tudo o que fora difícil desde a infância. Um passo depois, outro, e mais outro. O peso nas costas era familiar. A queimação nas pernas era familiar. A voz na cabeça que sussurrava razões para abrandar também era familiar. E ela ignorou-a como sempre ignorava. Porque algures naquela base, Kevin Bryce vivia a vida como se o sangue de 4 homens
não manchasse tudo aquilo em que tocava. E ela não daria a ninguém munição para questionar a sua presença ali. O segundo dia trouxe cenários táticos, problemas de pequenas unidades destinados a testar tomada de decisões sob pressão, reações a emboscadas com munição de treino e equipamento de simulação, procedimentos de evacuação de baixas falhas de comunicações que exigiam adaptação. Ela foi atribuída a um elemento de 4 pessoas, com 3 soldados, com quem nunca tinha trabalhado 2 especialistas sênior e um soldado de primeira classe jovem chamado Delgado, que a observava com um cepticismo mal disfarçado. O primeiro cenário era uma emboscada simulada durante a deslocação para um ponto de reunião. Os instrutores desencadearam o evento com rajadas de munição de treino disparadas de posições ocultas e granadas de fumo que transformaram a floresta de eucaliptos num caos cinzento de ruído e confusão. O elemento dela dispersou para a cobertura e começou a responder fogo seguindo os procedimentos padrão. Mas o cenário fora concebido para escalar. Mais posições inimigas ativaram-se fogo de flanco pela esquerda e um IED simulado, que eliminou a rota de retirada planeada. Delgado começou a congelar os movimentos dele, tornaram-se bruscos, descoordenados. A disciplina de tiro deteriorou-se enquanto desperdiçava munição em alvos impossíveis de atingir. Os outros 2 soldados olharam para ela. Ela não hesitou. A voz dela rasgou o ruído sem gritar comandos entregues num tom calmo e preciso, que não deixava espaço para discussão. Ela direcionou fogo supressivo para travar o elemento de flanco, identificou uma rota alternativa, através de um canal de drenagem que a força oponente não tinha coberto, e coordenou a retirada por setores, mantendo sempre pelo menos um sistema de armas a engajar o inimigo. A retirada demorou 6 minutos. Quando chegaram ao ponto de reunião, os 4 estavam intactos. O consumo de munição estava dentro dos limites aceitáveis, e a situação tática tinha sido transformada de um desastre iminente numa descompressão bem-sucedida. O observador de instrução fez anotações sem comentar, mas os olhos dele permaneceram nela mais tempo do que uma avaliação de rotina exigiria. O terceiro dia trouxe o Crucible, um cenário de operação contínua de 24 horas, com sono mínimo e complexidade crescente. O elemento dela foi encarregado de reconhecer um complexo de alvo de alto valor, simulado coordenar com unidades adjacentes e preparar uma extração hipotética, enquanto geria restrições de regras de engajamento e padrões de vida civil. 14 horas depois, os quadros introduziram a complicação que tinham estado à espera. Um dos membros da unidade adjacente, interpretado por um sargento instrutor, sofreu uma baixa simulada durante a aproximação às posições finais. As regras exigiam resposta médica real, avaliação, tratamento segundo os protocolos de TCCC, preparação para a evacuação, tudo mantendo a continuidade da missão. Delgado olhou para ela, e o que ela viu no rosto dele já não era cepticismo, era algo mais próximo de esperança desesperada, a expressão de alguém que chegara ao limite daquilo que conseguia gerir. Ela tomou uma decisão que teria mais importância do que compreendia naquele momento. Atribuiu a Delgado a manutenção da segurança na posição coberta deles, uma função essencial, mas delimitada a algo que ele podia executar sem ser esmagado. Depois avançou para o ferido e iniciou o tratamento. Avaliar responsividade. Verificar hemorragias massivas. Aplicar o torniquete na ferida simulada da coxa direita alto e apertado. Anotar a hora na faixa. Gestão da via aérea. Posicionamento. Preparação da ficha de baixa com toda a informação relevante. As mãos dela moviam-se pela sequência com a precisão de quem já executara aqueles procedimentos. Não em treino, mas sob fogo, em locais onde errar significava ver alguém morrer. O sargento instrutor que representava o ferido observou o trabalho dela e algo mudou na expressão dele. Reconhecimento, compreensão, o olhar de quem já vira aquilo suficiente vezes para identificar a autenticidade, mesmo num ambiente simulado. O cenário terminou às 19h do terceiro dia. O elemento dela completara todos os objetivos atribuídos
gerira a baixa com eficácia e mantivera a disciplina tática durante toda a operação prolongada. O avaliador sênior recolheu os cartões de pontuação e deu um curto feedback antes de libertar o pessoal para a recuperação. A avaliação dele foi profissional e específica. A Capitã Morrow demonstrara julgamento tático excepcional, proficiência técnica superior em procedimentos médicos e liderança sob pressão que ultrapassava os padrões que ele normalmente via em pessoal da posição dela. Ele não sabia quem ela era, nem onde tinha aprendido aquilo que tão claramente sabia, mas reconhecia competência quando havia. E disse isso diante dos 34 militares que tinham passado 3 dias a assumir que ela não pertencia ali. A análise formal pós-ação reuniu-se às 09h da manhã seguinte, na sala principal de briefing do quartel-general. Todos os que tinham participado no exercício estavam presentes juntamente com a liderança sênior das Forças Especiais e os instrutores que tinham administrado a avaliação. O coronel Whittaker sentava-se na primeira fila. Vance estava encostado à parede traseira, os braços cruzados, observando tudo com uma expressão que nos últimos 3 dias se tornara cada vez mais difícil de interpretar. O avaliador sênior, um sargento-chefe chamado Richardson, com 28 anos de serviço em operações especiais e 0 paciência para política ou pretensões, apresentou a avaliação geral. O desempenho entre o grupo avaliado tinha sido variado. Alguns elementos excederam os padrões, enquanto outros revelaram deficiências que exigiam correção, uma distribuição normal para qualquer avaliação séria. Depois, passou ao desempenho individual, e a sala tornou-se subitamente imóvel. Ele descreveu um elemento que enfrentara todas as complicações que o cenário podia gerar, emboscada, ataque de flanco-negação, de rota baixa durante a fase final, operações sustentadas com descanso mínimo. Descreveu como esse elemento respondera às decisões táticas tomadas, o tratamento médico executado, a liderança demonstrada em condições concebidas para causar falha. Identificou a líder desse elemento, Capitã Thessaly Morrow. Disse que o desempenho dela era consistente com o dos operadores mais treinados que encontrara em quase 3 décadas de serviço. Observou que a execução dela de TCCC não era apenas competente, mas reflexa da forma que só alguém com ampla experiência real em baixas de combate conseguiria demonstrar. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para os militares reunidos antes de continuar. Disse-lhes que naquela manhã tentara consultar o histórico de serviço completo da Capitã Morrow para compreender onde ela tinha adquirido capacidades tão além do que o dossiê oficial sugeria. Não conseguiu aceder às secções relevantes. O que encontrou em vez disso foram sinalizações de segurança e restrições de acesso que ultrapassavam tudo o que vira na carreira. Informação compartimentada controlada por oficiais que respondiam diretamente ao Comando de Operações Especiais Conjuntas, COEQ, e possivelmente acima. Disse à sala que não sabia quem era a Capitã Morrow, nem onde tinha servido antes desta colocação, mas disse também que estava nesta área há tempo suficiente para reconhecer a assinatura de alguém que operara em níveis que a maioria dos soldados nunca veria. A função oficial dela era de oficial de ligação para coordenação interagências, e assim permaneceria. Mas qualquer pessoa naquela sala que acreditasse que ela era apenas uma capitã administrativa com uma prancheta, devia reconsiderar essa suposição e talvez reconsiderar a forma como tinham tratado uma camarada que ganhara o seu lugar de maneiras que eles nunca chegariam a compreender. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vance sentiu algo colapsar no peito, a arquitetura das suas suposições a desmoronar-se em destroços que ele passaria meses a tentar reorganizar. A mulher a quem dera um encontrão no portão. A capitã que tentara humilhar com percursos de navegação e avaliações físicas. A outsider que descartara como nomeada política com ligações em vez de competência. Ela nunca respondeu à hostilidade dele com raiva ou queixa. Simplesmente executou num nível que tornava irrelevantes todas as dúvidas dele, que expunha claramente que as suposições que ele fizera
eram aquilo que realmente eram pequenas reações defensivas de um homem que avaliava os outros com base em critérios que nada tinham a ver com capacidade real. O briefing terminou e os soldados saíram em pequenos grupos, as conversas abafadas, a compreensão sobre a mulher que caminhara entre eles durante 3 semanas completamente transformada. Vance aproximou-se dela. Antes que ela pudesse sair, mantendo uma distância que indicava respeito, não confronto. Disse-lhe que lhe devia um pedido de desculpas. Disse que tinha feito suposições baseadas apenas nas próprias limitações e que estivera errado. Ela estudou-o por um momento antes de responder. Disse-lhe que compreendia o instinto de proteger aquilo que se tinha conquistado, que ela própria carregava esse instinto. Mas disse também que esse instinto se tornava veneno quando cegava alguém para as pessoas que estavam ao seu lado. E disse-lhe que 4 homens tinham morrido, porque alguém decidiu que o seu julgamento era mais importante do que a verdade. E ela esperava que Vance se lembrasse daquele momento quando encontrasse a próxima pessoa, cujas capacidades ele não conseguisse verificar de imediato. Não esperou por resposta. Tinha trabalho a concluir e o sargento Kevin Bryce ainda não sabia que o mundo dele estava prestes a desabar. As provas de que precisava demoraram mais 4 semanas a reunir, e quando tudo ficou completo, ela entregou o dossiê ao agente do Serviço de Informações de Segurança SIS, que aguardava para o receber. Registros financeiros mostrando pagamentos canalizados através de contas no estrangeiro. Registros de comunicações indicando contato com redes hostis de inteligência e a violação específica de dados que comprometera a Operação Avalon Valley, a missão que custara a vida a 4 militares aliados nas montanhas que oficialmente não existiam. O sargento Kevin Bryce foi detido numa manhã de terça-feira por uma equipa conjunta da Polícia Judiciária e do CIED, enfrentando acusações ao abrigo do Código de Justiça Militar Português por espionagem e conspiração. A investigação e o processo judicial levariam anos, mas o desfecho nunca estivera em dúvida. Tessa lhe observou a detenção do outro lado do parque de estacionamento, vestida com roupa civil e sem carregar nada que a ligasse ao caso. O papel dela nunca seria reconhecido publicamente. O testemunho dela selado. O nome redigido de todos os documentos. Era assim que ela queria. A justiça não exigia reconhecimento. A justiça apenas exigia ser cumprida. 3 meses depois, recebeu ordens para uma nova colocação no Comando de Operações Especiais Conjuntas, COEC, um cargo de formação e avaliação de candidatos para programas que ela nunca poderia discutir. Não era um regresso ao estatuto operacional. Era algo diferente. Uma oportunidade de garantir que os soldados que viessem depois dela estariam mais bem preparados para os momentos em que tudo corre mal e ninguém está a caminho para ajudar. Antes de deixar a base militar de Santa Margarida, ficou sozinha na névoa fria da madrugada e pressionou os dedos contra as costelas uma última vez. Reis, Chen, Kowalski, Whitehorse. 4 nomes que ela carregaria até deixar de respirar. 4 homens cujas mortes finalmente tinham sido respondidas. Ela tinha cumprido a promessa. Por eles.